Lívia viu tudo acontecer em câmera lenta. O braço da professora se movendo, o corpo do menino caindo, e naquele segundo ela soube. Não foi acidente. Foi crueldade disfarçada de autoridade. Davi tinha 13 anos, era negro, e a professora decidiu que ele precisava aprender seu lugar. Na frente de todos, com celulares filmando, com o céu como testemunha. Quando Lívia abriu a boca para denunciar, o sistema inteiro se virou contra ela. Afastamento, ameaças, isolamento. Disseram que era melhor esquecer, melhor mentir, melhor proteger a instituição. Mas Lívia tinha uma escolha impossível: salvar a carreira ou salvar a dignidade de uma criança. O que ela fez depois obrigou uma cidade inteira a olhar no espelho. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque essa história vai te mostrar o preço real da verdade. Lívia chegou à base antes do sol nascer. O hangar cheirava a metal e querosene. Ela gostava daquele cheiro. Significava ordem. Ela checou o helicóptero pela 3ª vez. Os cintos estavam firmes, as travas seguras, o equipamento de rapel pendurado como sempre pendurou. Mesmo assim, algo pesava. Bom dia, Nascimento. A voz do capitão Henrique cortou o silêncio. Capitão! Lívia virou sem pressa. Tudo pronto para o pessoal da escola? Sim, senhor. Henrique olhou o helicóptero e depois para ela. Esse projeto é importante. Visibilidade para a base. Entendo. Nada de improviso. Lívia respirou devagar. Nunca improviso. Henrique assentiu e foi embora. Ela ficou ali parada. 30 anos de carreira. 52 anos de vida. E ainda tinha que provar que sabia fazer o trabalho dela. O rádio chiou. Ônibus entrando. Lívia pegou a prancheta. Olhou o roteiro mais uma vez. Demonstração simples. Protocolo claro. Ninguém deveria se machucar. Ela caminhou até o portão. O ônibus amarelo parou devagar. A porta se abriu com um suspiro metálico. Crianças desceram. Barulho, risos, curiosidade. Lívia esperou. Organizou as informações na cabeça. Nome das etapas. Sequência dos exercícios. Ordem de prioridade em caso de erro. Uma mulher desceu por último. Cabelo preso. Roupa engomada. Sorriso duro. Você é a instrutora? A mulher perguntou. Sou. Lívia Nascimento. Marta Ribeiro, professora responsável. Elas se cumprimentaram. A mão de Marta estava fria. É seguro mesmo? Marta perguntou. Com crianças? Lívia segurou o tom. Completamente. Siga o protocolo rigoroso. Marta olhou o hangar. Olhou Lívia de novo. Algo mudou em sua expressão. Espero que sim. Lívia sentiu o peso voltar. Não era sobre segurança. Nunca era. Ela virou para a turma. Viu um garoto no fundo. Ele olhava o helicóptero com olhos grandes. Aquele dia ia exigir mais do que técnica. A turma se organizou em fila. Lívia contou 23 alunos. Todos entre 12 e 14 anos. Bom dia, Lívia disse alto. Bem-vindos à base. Alguns responderam. Outros só olharam. Meu nome é Lívia Nascimento. Sou piloto e instrutora de resgate há 15 anos. Marta cruzou os braços. Eles estão ansiosos. Ótimo. Ansiedade ajuda a prestar atenção. Lívia apontou para o helicóptero. Aquela máquina salva vidas, mas só funciona com disciplina. Um menino levantou a mão. A gente vai voar? Não. Vão aprender a respeitar o procedimento. Marta riu baixo. Isso é empolgante para eles. Lívia não respondeu. Ela caminhou até o hangar. A turma seguiu. O garoto que ela viu antes ficou para trás. Ele tinha a pele escura e os ombros tensos. Olhava tudo como se estivesse memorizando. Como você se chama? Lívia perguntou. Ele demorou para responder. Davi. Davi o quê? Davi Araújo. Primeira vez numa base de resgate? Sim. O que achou até agora? Davi olhou o chão.
Depois levantou os olhos. Achei incrível. Lívia sorriu. Bom, continua prestando atenção. Marta se aproximou. Sua voz estava fria. Davi, não fica para trás. O menino encolheu. Caminhou rápido para a fila. Lívia sentiu algo apertar no peito. Ela conhecia aquele tom. Conhecia aquele olhar. Ele é bom aluno? Lívia perguntou. Marta ajeitou o cabelo. Tem potencial, mas precisa aprender a não chamar atenção. Por que não deveria chamar atenção? Porque tem gente que não sabe se comportar quando é destaque. Lívia segurou a respiração. Entendi. Marta sorriu de novo. Vamos começar? Lívia assentiu, mas algo dentro dela já estava alerta. Davi tinha medo, e Marta tinha poder. Aquela combinação sempre terminava mal. Lívia reuniu a turma no centro do hangar. O espaço era grande, frio, ecoava. Primeira regra, Lívia disse. Ninguém toca em nada sem minha ordem. Todos assentiram. Segunda regra. Ninguém corre, ninguém grita, ninguém brinca. Um menino riu nervoso. Marta lançou um olhar para ele. Ele parou. Terceira regra. Se eu disser para parar, vocês param. Lívia caminhou até o equipamento de rapel. Pegou o cinto. Mostrou as travas. Isso aqui segura vocês no ar, mas só funciona se for usado direito. Ela prendeu o cinto na própria cintura. Demonstrou o ajuste. Puxou forte para testar. Alguém tem perguntas? Davi levantou a mão. Como sabe que não vai quebrar? Lívia sorriu. Boa pergunta. Esse equipamento aguenta 300 quilos. É testado toda semana. Marta interrompeu. Davi sempre quer saber demais. A turma riu. Davi abaixou a cabeça. Lívia sentiu raiva subir. Perguntar é inteligente. Significa que ele está pensando. Marta fingiu concordar. Claro, mas tem hora para tudo. Lívia respirou fundo. Virou para Davi. Obrigada pela pergunta. O menino olhou para ela. Seus olhos estavam magoados. Um homem entrou no hangar. Ele era mais novo que Marta. Tinha um crachá de coordenador. Desculpem o atraso, ele disse. Sou Rogério Farias. Lívia cumprimentou. Lívia Nascimento. Tudo tranquilo? Perfeitamente. Rogério olhou para Marta. Ela sorriu. Tudo ótimo. Ele pareceu aliviado. Bom, vamos manter assim. Lívia não gostou daquilo. Manter assim significava ignorar. Ignorar significava permitir. Ela voltou para a turma. Vamos fazer um exercício simples. Davi estava quieto demais. Lívia o chamou pelo nome. Davi, você vai ser o primeiro. Marta deu um passo à frente. Ele é muito ansioso. Não tem problema, vou guiar. Davi se aproximou devagar. Lívia ajustou o cinto nele. Falou baixo. Você vai se sair bem. Ele assentiu. Mas o corpo dele estava duro como pedra. Lívia posicionou Davi ao lado da plataforma baixa. O exercício era simples. Descer 2 metros com a corda, manter os pés firmes, confiar no equipamento. Olha para mim, Lívia disse. Davi olhou. Respira devagar. Sente o cinto. Ele respirou. O peito subiu e desceu. Agora desce. Davi começou a descer. Os pés escorregaram uma vez. Ele se corrigiu sozinho. Isso. Continua. Ele chegou ao chão. Firme. Seguro. A turma aplaudiu. Davi sorriu pela primeira vez. Lívia soltou o equipamento. Muito bem. Você seguiu cada instrução. Obrigado. Não me agradece. Você fez o trabalho. Outros alunos fizeram o exercício. Alguns com medo. Outros com pressa. Lívia corrigiu todos com paciência. Marta ficou encostada na parede. Observava Davi. Sua expressão estava fria. No intervalo, Lívia ouviu Marta falar com Rogério. Ele precisa aprender a não se exibir. Quem? Rogério perguntou. O Davi. Fica querendo aparecer. Ele só fez o que a instrutora pediu. Mas fez com arrogância. Lívia se aproximou. Perdão. Arrogância? Marta virou. Nada. Só uma observação pedagógica. Ele foi respeitoso e atento. Não vi arrogância. Você não conhece ele como eu conheço.
Lívia sentiu o estômago virar. Talvez. Mas aqui dentro, ele segue minhas regras. Marta sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro! Rogério tentou aliviar. Vamos todos manter a calma. Lívia não respondeu. Voltou para a turma. Davi estava sentado sozinho. Olhava as mãos. Está bem? Lívia perguntou. Estou. Tem certeza? Ele hesitou. Porque ela não gosta de mim. Lívia não sabia o que dizer. A verdade era pesada demais para uma criança carregar. Algumas pessoas têm medo de quem é bom, Lívia disse. Ignora. Davi assentiu, mas ela viu que ele não acreditava. A tarde ia ser mais difícil do que pensou. O sol esquentou o hangar. Lívia ajustou o cronograma. Faltava a demonstração final, a mais importante. Rogério se aproximou. Sua voz estava baixa. Posso falar com você? Claro. Eles saíram para o pátio. O vento estava fraco. A Marta está preocupada, Rogério disse. Com o quê? Com o Davi. Ela acha que o projeto pode ser arriscado demais para certos alunos. Lívia cruzou os braços. Certos alunos? Rogério desviou o olhar. Você entende? Não, não entendo. Lívia, não vamos transformar isso em conflito. Eu não transformei nada, só fiz meu trabalho. E está fazendo bem, mas precisa entender que a Marta tem experiência. Experiência em quê? Em desrespeitar um menino inteligente? Rogério suspirou. Ela não desrespeitou ninguém. Eu ouvi. Você ouviu errado. Lívia sentiu o cansaço antigo voltar. 30 anos ouvindo que entendeu errado. Que exagerou, que inventou. Rogério, vou fazer a demonstração final. Vai ser segura? Vai ser justa. Eu sei, só peço que seja cuidadosa. Sempre sou. Ele voltou para dentro. Lívia ficou ali parada. O céu estava claro. A base estava calma. Mas algo estava errado. Ela sentia no corpo. Lívia voltou para o hangar. A turma estava reunida. Marta estava perto de Davi. Falava baixo. O menino ouvia com o rosto tenso. Tudo bem? Lívia perguntou. Marta se afastou. Tudo ótimo. Só ajustando expectativas. Que expectativas? Que nem todo mundo vai fazer a demonstração final. Lívia franziu a testa. Por que não? Porque é avançada. Precisa de maturidade. Todos aqui têm maturidade. Se seguirem as instruções, vão conseguir. Marta sorriu de novo. Aquele sorriso falso. Veremos. Lívia olhou para Davi. Ele estava quieto. Olhava o chão. Ela queria protegê-lo. Mas não sabia ainda do quê. A demonstração final seria no helicóptero. Era hora de preparar. Lívia abriu a porta do helicóptero. A máquina estava parada. Segura, mas imponente. Atenção! Lívia chamou. A demonstração final será aqui. A turma se aproximou. Alguns estavam animados. Outros, nervosos. Vocês vão ver como funciona um salto controlado, Lívia explicou. Com equipamento, com orientação, com segurança. Ela mostrou a corda. Mostrou a trava. Mostrou a plataforma embaixo. A altura é pequena. 2,5 metros. Não tem risco. Um menino perguntou. Quem vai fazer? Eu escolho. Lívia olhou a turma. Precisava de alguém atento. Alguém que seguisse instruções. Davi estava no fundo. Olhava o helicóptero com fascínio. Davi, Lívia chamou. Vem aqui. Ele hesitou. Caminhou devagar. Marta deu um passo à frente. Espera. Lívia virou. Algum problema? Acho que o Davi não é a melhor escolha. Por quê? Porque ele fica ansioso. Pode errar. Ele foi perfeito no exercício anterior. Foi sorte. Lívia respirou fundo. Não foi sorte. Foi competência. Marta segurou o braço de Davi. Ele quer tanto aparecer, então que vá primeiro. Davi ficou rígido. Seus olhos pediram ajuda. Lívia deu um passo. Solta ele. Estou só ajudando, Marta disse. Mas o tom estava errado. Rogério se aproximou. Vamos com calma. Lívia sentiu o ar mudar. Alguns alunos pegaram o celular. Outros só olhavam. Marta conduziu Davi até a porta do helicóptero. Ele tentou recuar. Ela segurou com mais força.
Não precisa ter medo, Marta disse alto. Você queria aparecer? Lívia se moveu rápido. Pare, agora. Mas Marta já estava na porta. Davi estava tremendo. O vento bateu no rosto dele. Lívia gritou. Marta, sai da frente! Marta olhou para trás. Seus olhos estavam frios. E então ela empurrou. O corpo de Davi saiu pela porta. Lívia viu o movimento em câmera lenta. O empurrão disfarçado. O medo no rosto do menino. Segura a corda! Lívia gritou. Davi agarrou o equipamento. O cinto travou. Ele desceu rápido, mas controlado. Lívia correu. Chegou embaixo antes dele tocar o chão. Dobra os joelhos, agora. Ele dobrou. Aterrissou com força, mais seguro. O silêncio caiu sobre o hangar. Pesado, sufocante. Lívia soltou o equipamento de Davi. Ele estava tremendo. Não de medo, de choque. Você está bem? Lívia perguntou. Ele não respondeu. Só olhava para cima. Para Marta. Lívia virou. Marta estava na porta do helicóptero, pálida. Ele se jogou? Marta disse. Eu tentei segurar. Lívia subiu devagar. Sua voz estava baixa. Você empurrou. Não. Ele perdeu o equilíbrio. Eu vi. Viu errado. Rogério chegou perto. O que aconteceu? Marta desceu rápido. Foi um acidente. O menino estava ansioso. Eu avisei que ele não estava pronto. Lívia olhou para Rogério. Ela empurrou ele. Rogério hesitou. Tem certeza? Absoluta. Marta riu nervosa. Isso é absurdo. Eu sou professora. Por que eu faria isso? Lívia não respondeu. Olhou para a turma. Vários tinham filmado, mas ninguém falava. Alguém viu o que aconteceu? Lívia perguntou. Silêncio. Davi estava sentado no chão, sozinho, pequeno. Lívia sentiu o mundo estreitar. Não era só sobre o empurrão. Era sobre tudo. Sobre invisibilidade. Sobre ser descartável. Sobre ninguém acreditar. O capitão Henrique chegou. O que foi isso? Marta respondeu primeiro. Um acidente. O aluno não seguiu instruções. Henrique olhou para Lívia. É verdade? Não. Então o que foi? Ela empurrou ele. Henrique franziu a testa. Marta? Claro que não. Lívia está confundindo as coisas. Henrique suspirou. Vou apurar. Até lá, Lívia, você está afastada. Lívia sentiu o chão sumir. O quê? Até apurar. Mas eu não fiz nada errado. Sei. Mas preciso proteger o programa. Marta abaixou a cabeça, fingindo respeito. Lívia olhou para Davi. Ele olhava para ela. Com medo. Com esperança. Ela sabia que não podia recuar. Lívia foi embora em silêncio. Não brigou. Não gritou. Apenas saiu. No estacionamento, Rogério a alcançou. Lívia, espera. Ela parou. O quê? Você sabe como é. Essas coisas precisam de tempo. Tempo para quê? Para apagar a verdade? Não é assim. Então como é? Rogério desviou o olhar. A Marta tem 20 anos de carreira. Você entende? Lívia entendeu. Entendeu perfeitamente. E o Davi? Lívia perguntou. Ele tem o quê? 13 anos? Não conta? Claro que conta. Não parece. Rogério suspirou. Não faz cena. Deixa eu resolver. Resolver como? Fazendo ele pedir desculpas? Se for preciso. Lívia sentiu algo quebrar dentro. Você é covarde. Rogério ficou vermelho. Eu estou tentando ajudar. Não. Você está tentando sobreviver. Ela entrou no carro. Dirigiu devagar. A cidade estava cheia de gente indo para casa. No apartamento, Lívia ficou sentada no escuro. O telefone tocou 3 vezes. Ela não atendeu. Pensou em Davi, no rosto dele, no medo nos olhos. Pensou em Marta, no empurrão, na mentira fácil. Pensou em Henrique, na decisão rápida, no apurar que nunca apurava. Lívia não era jovem. Tinha 52 anos. Tinha visto muita coisa. Tinha engolido muito silêncio. Mas não dessa vez. Ela pegou o telefone. Discou o número da família de Davi. Uma mulher atendeu. Alô? Meu nome é Lívia Nascimento. Sou a instrutora.
Preciso falar com a senhora sobre o seu neto. A voz do outro lado tremeu. O que aconteceu? Ele foi empurrado e vão tentar dizer que foi culpa dele. Silêncio. Eu não vou deixar, Lívia disse. Mas preciso que a senhora confie em mim. A mulher respirou fundo. Pode vir amanhã? Posso. Lívia desligou. Olhou para as mãos. Estavam firmes. A guerra tinha começado, e ela não ia recuar. Lívia acordou antes do alarme. O corpo doía como se tivesse trabalhado a noite inteira. Talvez tivesse. A cabeça não parou. Ela tomou café sem sentir o gosto. Vestiu o uniforme por hábito. Só na porta percebeu que não podia usá-lo. Trocou de roupa, calça jeans, camisa simples. Sentiu-se nua. Na base, o estacionamento estava cheio. Lívia entrou pela porta lateral. Precisava do relatório, do registro de equipamentos, de tudo que provasse o protocolo. Um segurança bloqueou a entrada. Desculpa, não pode passar. Eu trabalho aqui. Ordem superior. Preciso dos meus documentos. Não posso ajudar. Lívia respirou fundo. Quem deu a ordem? Capitão Henrique. Ela virou. Caminhou até o estacionamento. Henrique estava chegando. Ele a viu e parou. Lívia. Preciso entrar. Não posso permitir. São meus arquivos. Entendo. Mas enquanto a apuração corre, você está suspensa. Suspensa ou culpada? Henrique suspirou. Deixa esfriar. Depois a gente resolve. Esfriar? Um menino foi empurrado. Ou ele se desequilibrou. Depende da versão. Não tem versão. Tem verdade. Lívia, você está dificultando. Eu estou defendendo uma criança. Henrique baixou a voz. A escola quer encerrar. Se você insistir, pode perder tudo. E se eu não insistir, o Davi perde o quê? Henrique não respondeu. Entrou na base. Deixou Lívia sozinha. Ela voltou para o carro. As mãos tremiam no volante. 30 anos de carreira. Sacrifício, dignidade. E agora? Bloqueada. Tratada como problema. O telefone vibrou. Mensagem de um colega. Sinto muito, não posso me envolver. Outra mensagem. Outro colega. Complica para todo mundo. Lívia desligou o celular. Olhou para o céu. Estava cinza. À tarde, ela dirigiu até o endereço que Sueli tinha dado. Uma casa pequena, quintal com roupas no varal. Bateu na porta. Uma mulher abriu. Cabelos brancos, olhos cansados. Dona Sueli? Sim, sou Lívia Nascimento. Sueli abriu a porta inteira. Entre. Lívia entrou. Davi estava sentado no sofá. Quieto demais. Sueli ofereceu café. Lívia aceitou. Sentou-se devagar. Como ele está? Lívia perguntou. Não falou muito, Sueli disse. Só dorme mal. Lívia olhou para Davi. Oi. Oi. Ele disse baixo. Posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Você se jogou? Davi levantou os olhos. Não. Tem certeza? Ela me empurrou. Sueli tremeu. A escola quer que ele peça desculpas. Lívia sentiu raiva subir. Desculpas por quê? Por causar o acidente. Não houve acidente. Eu sei, mas eles disseram que se ele pedir desculpas, encerra. Lívia olhou para Davi. Você quer pedir desculpas? Não. Então não vai. Sueli chorou. Tentou esconder. Não conseguiu. Lívia segurou a mão dela. Eu vou provar a verdade. Como? Ainda não sei, mas vou. Sueli enxugou os olhos. Por que você está fazendo isso? Porque é certo. Lívia saiu quando o sol estava baixo. No carro, ela sentiu o peso da promessa. Não tinha acesso à base. Não tinha apoio. Não tinha plano. Mas tinha uma coisa. Tinha a palavra de Davi. E tinha a própria consciência. Aquilo teria que bastar. Lívia passou a noite acordada. Fez uma lista mental. Vídeos, testemunhas, registros. Tinha que começar por algum lugar. De manhã ligou para 3 colegas. 2 não atenderam. Um atendeu e desconversou. Lívia, você sabe como é. Não posso me meter. Não estou pedindo para se meter. Só quero os arquivos.
Não tenho acesso. Você tem. Lívia, deixa quieto. Ela desligou. Sentiu o isolamento como frio. Procurou o número de Rogério. Hesitou. Ligou. Alô? Rogério, é a Lívia. Silêncio. Preciso falar com você. Não é boa ideia. Rogério, você viu o que aconteceu? Eu vi um acidente. Você viu um empurrão. Não vi nada claro. Então por que está com medo? Rogério suspirou. Não estou com medo. Estou sendo profissional. Profissional é mentir? Não estou mentindo. Estou evitando conflito. Evitando ou acobertando? Rogério desligou. Lívia jogou o telefone no sofá. Respirou fundo. Precisava pensar. Os alunos tinham filmado. Ela viu. Alguns celulares apontados. Alguns rostos atentos. Tinha que encontrar aqueles vídeos. Lívia foi até a escola à tarde. O portão estava aberto. Ela entrou devagar. No corredor, viu Davi. Ele estava sozinho, encostado na parede. Olhava o chão. Davi. Ele levantou a cabeça. Lívia. Como você está? Bem. Verdade? Ele hesitou. Não. Lívia se aproximou. O que aconteceu? A professora Marta falou para a turma que eu menti. Como assim? Ela disse que eu inventei que ela me empurrou, que eu queria chamar atenção. Lívia sentiu o estômago virar. E o que os outros disseram? Nada. Ninguém fala comigo. Ninguém? Só o Mateus. Mas ele tem medo. Medo de quê? De ser excluído também. Lívia segurou o ombro dele. Eu vou provar a verdade. Como? Ninguém acredita. Alguém filmou. Eu vi. Davi abaixou a cabeça. A Marta mandou apagar. Mandou? Ela chamou todo mundo. Disse que os vídeos estavam causando problema, que era melhor deletar. Lívia respirou devagar. E todo mundo apagou? Não sei. Marta apareceu no corredor. Viu Lívia. Seus olhos ficaram frios. Posso ajudar? Marta perguntou. Não. Então preciso pedir que saia. Você não trabalha mais aqui. Estou conversando com um aluno. Está perturbando um menor. Lívia olhou para Davi. Ele estava tenso, assustado. Vou embora, Lívia disse. Mas isso não acabou. Marta sorriu. Acho que acabou sim. Lívia saiu devagar. No estacionamento viu uma mulher observando. Ela estava perto de um carro. Parecia estar esperando. Você é a instrutora? A mulher perguntou. Sou. Meu filho estava lá. Lívia se aproximou. Ele filmou? Filmou, mas apagou quando a professora pediu. Tem certeza? A mulher hesitou. Ele disse que apagou. Mas você não tem certeza? Não. Lívia pegou um papel. Anotou o telefone. Se ele tiver o vídeo, me liga. A mulher pegou o papel. Vou perguntar. Lívia entrou no carro. Ligou o motor. Olhou a escola no retrovisor. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Lívia Nascimento? Sim. Meu nome é Júlia Sampaio. Sou jornalista. Vi um vídeo sobre o caso na base. Lívia sentiu o coração acelerar. Que vídeo? Um garoto caindo de um helicóptero. Está circulando nas redes. Quero ouvir sua versão. Lívia hesitou. Jornalista significava exposição. Exposição significava risco. Mas também significava chance. Podemos nos encontrar? Lívia perguntou. Pode ser agora? Pode. Lívia encontrou Júlia num café pequeno. A jornalista era jovem, talvez 40 anos, tinha olhos atentos. Obrigada por vir, Júlia disse. Obrigada por ligar. Júlia pegou o celular. Mostrou o vídeo. Era tremido. Mostrava Davi na porta do helicóptero. Mostrava a queda, mas não mostrava o empurrão. Esse é o vídeo completo? Lívia perguntou. É o que eu tenho. Não mostra tudo. Eu sei, por isso quero ouvir você. Lívia respirou fundo. Contou. O treinamento, a tensão, Marta, o empurrão. Júlia anotou tudo. Não interrompeu. Você tem provas? Júlia perguntou. Tenho a minha palavra. E a do Davi. Mais alguém viu? A turma inteira, mas estão com medo.
Júlia fechou o caderno. Isso é delicado. Eu sei. Se eu publicar sem prova sólida, vão te destruir. E se você não publicar? O caso morre. Lívia olhou pela janela. O movimento da rua. Gente vivendo. Ignorando. Preciso de mais vídeos, Lívia disse. Alguém tem que ter guardado. Vou procurar, Júlia disse. Mas preciso de tempo. Quanto? Alguns dias. Lívia assentiu. Obrigada. Júlia tocou o braço dela. Você está fazendo a coisa certa. Não parece. Nunca parece. Lívia saiu do café. A tarde estava fria. Ela dirigiu sem destino. Passou pela base, passou pela escola, parou num parque, sentou num banco, olhou as árvores, o telefone vibrou. Mensagem de Henrique. Conversa amanhã 10 horas. Base. Lívia respondeu. Estarei lá. Ela sabia o que vinha. Ultimato. Acordo. Silêncio. À noite, Sueli ligou. A escola ligou. O que eles queriam? Querem que o Davi assine um papel. Que papel? Dizendo que foi acidente. Que ele não culpa ninguém. E você vai deixar? Não sei. Estou cansada. Lívia fechou os olhos. Dona Sueli, se ele assinar, acabou. E se não assinar? Continua difícil, mas continua certo. Sueli chorou baixo. Eu só quero que ele fique bem. Eu também. Por isso não pode ceder. Sueli desligou. Lívia ficou com o telefone na mão. Pensou em desistir. Seria mais fácil. Mas então pensou em Davi, no rosto dele, no medo, e pensou em todas as vezes que ela engoliu, que aceitou, que fingiu que não viu. Não dessa vez. Lívia chegou à base às 10 em ponto. Henrique a esperava no escritório. Ele estava sério. Senta. Lívia sentou. Vou ser direto. Henrique disse. A escola quer encerrar. Eles oferecem uma solução. Que solução? Você pede exoneração. Sai com honra. Recebe indenização. E o Davi? Fica resolvido também. Sem punição, sem registro. E a verdade? Henrique suspirou. A verdade é complicada. Não é complicada. Ela empurrou ele. Você diz que empurrou. Ela diz que foi acidente. Então apura. Estou apurando, mas leva tempo. Tempo ou abafamento? Henrique bateu na mesa. Lívia, eu estou tentando te ajudar. Não. Você está tentando se proteger. E qual o problema disso? Eu tenho uma base para administrar. Um programa para salvar. E um menino? O menino está bem, não se machucou. Ele se machucou, por dentro. Henrique se levantou. Você tem até amanhã. Aceita ou não? Não aceito. Então você perde tudo. Lívia se levantou. Melhor perder tudo do que perder a consciência. Ela saiu. No estacionamento, Júlia a esperava. Consegui algo, Júlia disse. O quê? Um aluno guardou o áudio, quase completo. Lívia sentiu o coração disparar. Áudio? Ele gravou sem querer. O celular estava no bolso. Tem o empurrão? Não, mas tem a voz da Marta, mandando, pressionando. Onde está o arquivo? Com o aluno. Ele está com medo de compartilhar. Preciso desse áudio. Eu sei, vamos juntas. Elas foram até a casa do rapaz. A mãe abriu a porta. Estava nervosa. Meu filho não quer problema, a mãe disse. Ele não vai ter problema, Júlia disse. Só precisamos ouvir. A mãe chamou o filho. Um garoto de 14 anos. Magro. Olhos assustados. Oi, Lívia disse. Qual seu nome? Mateus. Você conhece o Davi? Conheço. Ele é meu amigo. Você viu o que aconteceu? Mateus olhou para a mãe. Ela assentiu. Vi. Conta para mim. A professora segurou o Davi. Ele não queria ir. Ela empurrou. Lívia respirou fundo. Você gravou? Sem querer. Meu celular estava gravando o áudio. Eu tinha esquecido ligado. Pode me mostrar? Mateus pegou o celular. Procurou o arquivo, apertou play. A voz de Lívia surgiu, explicando o exercício. Depois Marta. Tom firme. Depois nervoso. Você pula primeiro. Não quero, Davi. Não importa. Você quis aparecer. Barulho, movimento. Pare! Lívia gritando. E então,
Uma frase baixa, quase inaudível. Aprende a ficar no seu lugar. Marta. Antes do empurrão. O áudio parou. Lívia olhou para Júlia. Os olhos das duas estavam úmidos. Posso copiar? Júlia perguntou. Mateus olhou para a mãe. Mãe? A mãe hesitou. Vão proteger ele? Vamos, Lívia disse. A mãe assentiu. Mateus passou o arquivo. Lívia saiu dali com as mãos tremendo. Não de medo, de certeza. A verdade tinha corpo. Lívia passou a noite ouvindo o áudio. Cada palavra, cada pausa, cada respiração. Aprende a ficar no seu lugar. Aquela frase a quebrou. Porque não era sobre o exercício, era sobre existir. De manhã, Júlia ligou. Vou publicar a matéria. Quando? Hoje, mas preciso da sua autorização. Tem. E do Davi? Vou falar com a Sueli. Lívia foi até a casa de Sueli. A avó estava fazendo café. Davi estava na escola. Dona Sueli, precisamos conversar. Sueli sentou. O que foi? Lívia mostrou o celular. Tenho uma gravação. Prova que Marta empurrou. Sueli tremeu. Tem certeza? Total. E agora? Uma jornalista quer publicar, mas precisa da sua autorização. Publicar onde? No site local. Vai viralizar. Sueli fechou os olhos. E o Davi? Vai ficar exposto, mas vai ter justiça. Ele aguenta? Não sei, mas eu vou proteger ele. Sueli abriu os olhos. Faz o que precisa fazer. Lívia abraçou ela. Sentiu o corpo pequeno tremer. À tarde, a matéria saiu. Título: Instrutora denuncia abuso em treinamento escolar. O texto era cuidadoso, factual, sem sensacionalismo, mas o impacto foi imediato. Comentários surgiram, alguns apoiando, outros atacando. Coitadismo, invenção, mais uma querendo aparecer, mas também, acredito nela. Isso acontece todo dia. Protejam essa mulher. Lívia desligou o celular. Não queria ler mais. À noite, Henrique ligou. Você acabou de se queimar. Eu me defendi. Não, você atacou a instituição. Eu expus a verdade. Sua verdade. A verdade. Henrique desligou. Lívia sentou no escuro. Sabia o que vinha. Retaliação, processos, isolamento. Mas não se arrependia. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Lívia, sou a Ana, mãe do Pedro. Ele estava no treinamento. Oi, Ana. Tenho um vídeo. Lívia sentou ereta. Sério? Sério? Meu filho não apagou. Guardou no computador. Mostra o empurrão? Mostra. Parcial, mas mostra. Pode me enviar? Posso, mas estou com medo. Do quê? Da escola, do que vão fazer. Eu protejo vocês. Ana respirou fundo. Está bem, vou enviar. O vídeo chegou em minutos. Lívia apertou play. A imagem era tremida. Mostrava a porta do helicóptero. Davi, Marta atrás, o braço dela se movendo, o corpo dele sendo empurrado. Não era perfeito, mas era real. Lívia chorou. Pela primeira vez em dias. Chorou de alívio, de raiva, de esperança. Enviou para Júlia. Temos mais uma, Júlia respondeu. Vou atualizar a matéria. Lívia deitou, fechou os olhos. Pensou em Davi. Amanhã seria outro dia difícil. Mas agora tinham armas. A escola amanheceu cercada. Não por gente, por tensão. Lívia foi até lá cedo. Queria ver Davi. Saber se estava bem. No portão, um segurança bloqueou. Não pode entrar. Preciso falar com um aluno. Ordem da direção. Lívia esperou do lado de fora. Alunos chegando, pais deixando, olhares curiosos. Sueli apareceu com Davi. Ele estava pálido. O que aconteceu? Lívia perguntou. Chamaram a gente ontem à noite, Sueli disse. Querem que ele assine um papel. De novo? De novo, dizendo que foi acidente, que ele não quer investigação. E o que você disse? Que não. Rogério saiu da escola. Viu Lívia. Hesitou. Aproximou-se. Lívia, preciso falar com você. Fala. Ele olhou ao redor. Não aqui. Eles foram até a praça. Sentaram num banco. A direção está pressionando, Rogério disse.
Pressionando quem? Todos. Professores, funcionários, alunos. Para quê? Para dizer que foi acidente. Mas não foi. Eu sei. Lívia olhou para ele. Então faz alguma coisa. Eu não posso. Pode. Você viu. Rogério baixou a cabeça. Se eu falar, perco o emprego. E se não falar? Mantenho a família. Lívia sentiu raiva, mas também pena. Rogério, um menino está sendo destruído. Eu sei. Então escolhe. Conforto ou consciência? Rogério ficou em silêncio. Depois se levantou. Desculpa. Ele foi embora. Lívia ficou ali, olhando o céu. Voltou para a escola. Davi estava no pátio, sozinho. Davi, ele virou. Oi. Estão te tratando mal? Não, só não falam comigo. Ninguém? Só o Mateus, mas ele também está sendo isolado. Lívia sentiu o peito apertar. Aguenta mais um pouco. Até quando? Não sei, mas vai acabar. Davi olhou para o chão. Eu não quero mais vir aqui. Entendo. Mas a vovó disse que se eu faltar, eles vão dizer que eu estou fugindo. Sua avó está certa. Então o que eu faço? Você resiste. Davi levantou os olhos. Como? Acordando todo dia, vindo, não mentindo. Isso é resistir? Sim. Marta apareceu no pátio. Viu Lívia. Caminhou rápido. Você não deveria estar aqui. Estou conversando. Está perturbando. Estou apoiando. Marta olhou para Davi. Vai para a sala. Davi hesitou. Olhou para Lívia. Ela assentiu. Ele foi embora, devagar. Marta cruzou os braços. Você está piorando tudo. Eu estou expondo tudo. Não, você está manipulando um menor. Eu estou protegendo. Protegendo? Ele está sendo isolado por sua causa. Não, ele está sendo isolado porque você criou um ambiente de medo. Marta riu. Você não vai ganhar isso. Já ganhei. Como? Tenho provas. Marta pálida. Que provas? Áudio, vídeo, testemunhas. Mentira. Verdade. Marta deu um passo. Você vai se arrepender. Não, você vai. Lívia saiu. No estacionamento, Júlia a esperava. A matéria está explodindo, Júlia disse. Milhares de compartilhamentos. E agora? Agora a pressão vai aumentar. Para os dois lados. Lívia assentiu. Estou pronta. Mas por dentro não tinha certeza. A pressão veio rápido. Henrique convocou reunião na base. Lívia foi convocada oficialmente. Ela chegou às 2 da tarde. A sala estava cheia. Henrique, 2 advogados da Defesa Civil, um representante da secretaria. Senta, Lívia, Henrique disse. Ela sentou. Você está criando um problema institucional. Um dos advogados disse. Estou expondo um problema institucional. Lívia respondeu. Isso é perspectiva. Não, é fato. O representante da secretaria interveio. Lívia, nós entendemos sua posição, mas precisamos pensar no bem maior. Que bem maior? O programa, a credibilidade, a parceria com as escolas. E a criança? A criança está sendo usada. Lívia sentiu raiva subir. Por quem? Por mim ou pela professora que empurrou? Silêncio. Nós temos uma proposta final, Henrique disse. Você se aposenta, com todos os benefícios. O caso é arquivado. Todos seguem em frente. E a Marta? Recebe advertência. Fica longe do programa. E o Davi? Volta à rotina normal. Lívia olhou para cada um deles. E a verdade? A verdade é que ninguém se machucou, o advogado disse. Ninguém se machucou fisicamente. E psicologicamente? Isso é subjetivo. Lívia se levantou. Vocês são covardes. Lívia, Henrique chamou. Não. Vocês estão protegendo a instituição e sacrificando uma criança. Isso é covardia. Nós estamos sendo práticos. Não. Vocês estão sendo cúmplices. Lívia saiu. Bateu a porta. No estacionamento tremeu. De raiva, de medo, de solidão. Júlia ligou. Lívia, tenho novidade. Que novidade? A ouvidoria abriu processo formal, por pressão pública. Sério? Sério, vai ter audiência. Lívia respirou fundo. Quando? Semana que vem?
Tão rápido? Quanto mais exposto, mais rápido eles agem. Lívia desligou. Sentiu um fio de esperança. À noite, Sueli ligou. Lívia, estão ameaçando. Quem? Não sei. Mensagens anônimas, dizendo para parar. Que tipo de mensagens? Dizendo que eu vou me arrepender. Que o Davi vai pagar. Lívia fechou os olhos. Vocês estão seguros? Não sei. Vou até aí. Lívia foi até a casa de Sueli. Ficou lá até tarde. Conversou, acalmou, planejou. Vocês vão ficar bem, Lívia disse. Eu não deixo nada acontecer. Sueli chorou. Por que você está fazendo isso? Porque é certo. Mas você está perdendo tudo. Não, eu estou ganhando dignidade. Davi estava deitado no sofá, ouvindo, quieto. Lívia se aproximou. Oi. Oi. Como está? Cansado. Eu sei. Vai acabar? Vai. Quando? Logo. Davi fechou os olhos. Obrigado. Por quê? Por não desistir. Lívia sentiu os olhos arderem. Tocou o ombro dele. Nunca vou desistir. Ela saiu quando Davi dormiu. No carro, chorou de novo. Não de fraqueza, de propósito. A semana passou devagar. Lívia preparou tudo. Documentos, vídeos, áudios, depoimentos. Júlia ajudou, organizou, checou, publicou atualizações. A pressão pública cresceu. Protestos online, hashtags, cobrança. Mas a pressão contrária também cresceu. Ameaças, processos, intimidação. Na véspera da audiência, Henrique ligou. Última chance. Não aceito acordo. Você vai perder tudo. Ou vou ganhar tudo. Lívia, não seja tola. Não seja covarde. Ela desligou. À noite, Lívia revisou tudo. Cada detalhe. Cada palavra. Sabia que a audiência seria difícil, que teriam advogados, que teriam narrativa. Mas ela tinha verdade. Na manhã da audiência, Lívia acordou cedo. Vestiu roupa formal. Prendeu o cabelo. Olhou no espelho. Viu uma mulher cansada, mas firme. Dirigiu até o prédio da ouvidoria. Estacionou. Respirou fundo. Júlia a encontrou na entrada. Pronta? Não. Mas vou assim mesmo. Elas entraram juntas. A sala estava cheia. Henrique, Marta, Rogério, advogados, representantes. Do outro lado, Lívia, Júlia, Sueli, Davi. O mediador chamou a ordem. Vamos começar. Henrique apresentou primeiro. Falou do programa, da importância, do histórico limpo. Depois Marta. Falou do acidente, do nervosismo de Davi, da tentativa de ajudar. Lívia ouviu tudo, sem interromper, sem reagir. Quando foi sua vez, levantou. Caminhou até a frente. Meu nome é Lívia Nascimento. Tenho 52 anos, 30 anos de carreira, 15 como piloto de resgate. Ela fez uma pausa. Eu não vim aqui para destruir ninguém. Vim para proteger uma criança. Mostrou os vídeos, tocou o áudio, apresentou os depoimentos. A sala ficou em silêncio. Isso não foi acidente, Lívia disse. Foi abuso e tentaram abafar. Marta se levantou. Isso é mentira. O mediador pediu calma. Lívia continuou. Eu perdi meu emprego, minha reputação, minha paz, mas não vou perder minha consciência. Ela olhou para Davi. E ele não vai perder a dignidade. A audiência seguiu. Perguntas, respostas, tensão. No fim, o mediador disse. Vou analisar. Resposta em 48 horas. Todos saíram. Lívia ficou por último. No corredor, Rogério a parou. Lívia. O quê? Eu preciso falar. Então fala. Ele tremeu. Eu menti. Na apuração inicial. Disse que foi acidente, mas eu vi. Ela empurrou. Lívia olhou para ele. Por que está dizendo isso agora? Porque não consigo mais dormir. E o emprego? Não importa mais. Lívia tocou o ombro dele. Obrigada. Rogério chorou. Ali, no corredor, um homem quebrado por escolhas ruins. Lívia saiu. O sol estava forte. Sueli e Davi esperavam. E agora? Sueli perguntou. Agora a gente espera. Amanhã chegou com mensagens. Muitas mensagens.
Lívia abriu o celular. A escola tinha divulgado nota oficial. Após investigação interna, constatamos que o aluno Davi Araújo descumpriu instruções de segurança durante treinamento externo, resultando em acidente. A professora Marta Ribeiro agiu dentro do protocolo pedagógico. Lamentamos a exploração midiática do caso. Lívia leu 3 vezes. Sentiu raiva queimar. Ligou para Júlia. Você viu? Vi. Estão tentando antecipar a narrativa. Funcionou? Nos comentários? Sim, muita gente está acreditando. E agora? Agora rebatemos, com os dados. Lívia desligou. Respirou fundo. Sabia que ia piorar antes de melhorar. Foi até a casa de Sueli. A porta estava entreaberta. Sueli estava sentada na cozinha, o celular na mão, o rosto molhado. Dona Sueli? Sueli levantou os olhos. Lívia, olha isso. Mostrou o celular. Mensagens de vizinhos, de conhecidos, de desconhecidos. Sua família sempre foi problemática. Para de criar caso. O menino é mal educado mesmo. Você está usando ele para aparecer. Lívia sentiu o estômago virar. Quem mandou isso? Gente da comunidade, gente que eu conheço há anos. Eles acreditaram na nota? Acreditaram, ou têm medo de não acreditar. Lívia sentou. Segurou a mão de Sueli. Isso vai passar. Vai, ou vai piorar? Não sei, mas a gente não desiste. Sueli chorou. Estou cansada. Eu sei. Quero só proteger meu neto. E está protegendo, não deixando ele mentir. Davi entrou na cozinha. Tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam vermelhos. Vovó, eu assino o papel. Sueli olhou para ele. O quê? Eu assino. Digo que foi acidente. A gente para com isso. Lívia se levantou. Davi, não. Por quê? Todo mundo já acredita neles. Nem todo mundo. A maioria. Mas a verdade não muda. Davi tremeu. A verdade machuca. Lívia se ajoelhou na frente dele. Machuca agora, mas mentir machuca para sempre. Ele abaixou a cabeça. Não aguento mais. Aguenta. Só mais um pouco. Até quando? Até acabar. Davi chorou. Sueli o abraçou. Lívia ficou ali, testemunhando a dor que a verdade custava. À tarde, Júlia ligou. Marta deu entrevista. Onde? Rádio local. Falou que você a persegue, que o Davi é manipulado, que tudo é armação. Lívia fechou os olhos. E as pessoas acreditaram? Algumas sim. Júlia, estamos perdendo? Júlia hesitou. Não sei, mas não podemos parar. Lívia concordou. Mas por dentro, o medo crescia. À noite, Lívia sentou no escuro. Pensou em desistir. Seria tão fácil. Assinar o papel, aceitar a aposentadoria, deixar o tempo apagar. Mas então lembrou. Aprende a ficar no seu lugar. Aquela frase, aquele desprezo, aquela crueldade. Não, ela não desistiria. O telefone tocou. Era Davi. Lívia? Oi? Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. Lívia sentiu os olhos arderem. Nunca vou desistir. Quando desligou, ela se levantou. Acendeu a luz. Amanhã seria outro dia de luta. Lívia foi à ouvidoria de manhã cedo. Levou tudo. Documentos, vídeos, áudios, depoimentos escritos de Mateus e mais 2 alunos que finalmente falaram. A atendente pegou os papéis. Isso vai para o processo formal. Quando sai a decisão? Depende. Pode levar semanas. Semanas? Ou meses? Lívia sentiu o chão tremer. Não temos meses. É o procedimento. Lívia saiu. No estacionamento, viu um carro estacionado longe. 2 homens dentro, olhando para ela. O coração acelerou. Ela entrou no carro, trancou as portas, dirigiu rápido. No retrovisor, o carro a seguiu. Por 2 quadras. Depois sumiu. Lívia estacionou num posto de gasolina. Tremendo. Não de frio, de medo. Ligou para Júlia. Estão me seguindo. Tem certeza? Tenho. Registra na polícia. E se eles não levarem a sério? Registra mesmo assim. Lívia foi à delegacia.
Fez boletim de ocorrência. O policial pareceu entediado. A senhora tem certeza que estava sendo seguida? Tenho. Pode ter sido coincidência. Não foi. Vou registrar. Mas sem placa, sem prova, não tenho o que fazer. Lívia saiu. Sentiu-se pequena, vulnerável. Em casa trancou tudo. Janelas, portas. Verificou 2 vezes. Sentou no sofá. No escuro. O silêncio pesava. Pensou em todas as escolhas que a trouxeram ali. Poderia ter aceitado o acordo. Poderia ter ficado quieta. Mas teria conseguido dormir? O telefone vibrou. Mensagem anônima. Para antes que piore. Lívia deletou, mas a mão tremeu. Outra mensagem. Júlia. Matéria nova. Rogério vai falar. Lívia ligou. O quê? Rogério procurou um advogado. Vai testemunhar oficialmente. Ele tem coragem? Parece que sim. Lívia sentiu esperança subir. Pequena, mas real. À noite, Davi ligou. Lívia? Oi. Está bem? Estou. E você? Estou. Só queria falar. Sobre o quê? Sobre nada, só ouvir sua voz. Lívia sentiu o peito apertar. Davi, você é corajoso. Não sou, tenho medo. Coragem não é não ter medo. É ter medo e continuar. Davi ficou em silêncio. Depois disse: Obrigado por não desistir. Nunca vou desistir. Quando desligou, Lívia chorou. Mas dessa vez, não de medo. De propósito. Ela se levantou, lavou o rosto, olhou no espelho. Você aguenta, disse para si mesma. Você aguenta. E acreditou. Rogério ligou no dia seguinte. Posso te ver? Quando? Agora. Eles se encontraram num posto de gasolina na saída da cidade. Longe. Discreto. Rogério estava diferente. Mais magro, olheiras fundas. Obrigado por vir, ele disse. O que você quer? Preciso explicar. Lívia cruzou os braços. Esperou. Na primeira apuração eu menti, Rogério disse. Disse que foi acidente, porque o diretor me pediu. Te pediu ou te ordenou? Ordenou. Disse que a escola não podia perder credibilidade, que era melhor proteger a professora. E você obedeceu. Sim. Por quê? Rogério baixou a cabeça. Porque tenho 2 filhos, porque tenho contas, porque tenho medo. Lívia respirou devagar. E agora? Agora não consigo mais dormir. Vejo o rosto do Davi. Ouço a voz dele. Não para. Então o que vai fazer? Vou testemunhar. Oficialmente. Vou dizer que vi o empurrão. Lívia olhou para ele. Vai perder o emprego. Eu sei. Sua família vai sofrer. Eu sei. Então por quê? Rogério levantou os olhos. Porque não quero que meus filhos cresçam achando que mentir é sobreviver. Lívia sentiu algo mudar. Você tem certeza? Tenho. Vai ser difícil. Eu sei. Mas você me mostrou que vale a pena. Eu? Você perdeu tudo. E continuou. Lívia tocou o ombro dele. Você vai ficar bem. Espero. Rogério foi embora. Lívia ficou ali, olhando o horizonte. Uma vitória pequena, mas importante. À tarde, Júlia publicou. Coordenador escolar confirma. Houve empurrão e pressão para abafar. A matéria explodiu. Comentários, compartilhamentos, revolta. A escola tentou desmentir, mas a narrativa estava mudando. Henrique ligou. Lívia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre encerrar isso. Não tenho que encerrar. A verdade está saindo. A verdade está causando dano. O dano já estava lá. Eu só mostrei. Henrique suspirou. Você está sendo teimosa. Não. Estou sendo justa. Ele desligou. À noite, Lívia foi até a casa de Sueli. Davi estava fazendo lição. Quieto. Concentrado. Como ele está? Lívia perguntou. Melhor, Sueli disse. Desde que o Rogério falou, algumas pessoas voltaram a cumprimentar. Sério? Sério. Não todas, mas algumas. Lívia sorriu. É um começo. Sueli segurou a mão dela. Você salvou ele. Não. A gente salvou ele. Juntas. Davi olhou para cima. Lívia? Sim? Vai acabar logo? Vai. Tem certeza? Tenho. Ele voltou para a lição.
Mas agora, o ombro estava menos tenso. Lívia saiu quando escureceu. No carro, Júlia ligou. A audiência final foi marcada. Quando? Depois de amanhã. Lívia respirou fundo. Vamos terminar isso. A escola reagiu, rápido, duro. Na manhã seguinte, Sueli recebeu uma carta. Notificação oficial. A escola recomendava a transferência de Davi para o bem-estar emocional do aluno e da comunidade escolar. Sueli ligou para Lívia. A voz tremia. Eles querem expulsar ele. Não podem expulsar sem motivo. Dizem que é recomendação, mas a diretora deixou claro. Ou a gente transfere, ou fica insustentável. Lívia sentiu raiva subir. Vou até aí. Ela foi até a escola. A diretora a recebeu na sala. Fria, profissional. Lívia, não há nada a discutir. Ah, vocês estão retaliando uma criança. Não, estamos protegendo o ambiente escolar. De quê? Da verdade? A diretora sorriu. Da exposição. O Davi virou símbolo. Isso causa desconforto. Para quem? Para todos. Para a Marta, você quer dizer. A diretora não respondeu. Vocês não vão conseguir, Lívia disse. A audiência é amanhã. Tudo vai sair. Veremos. Lívia saiu. No corredor, viu Davi. Ele estava encostado na parede, sozinho, segurando o caderno como escudo. Davi. Ele virou. Os olhos estavam cansados. Vamos sair daqui, Lívia disse. Para onde? Qualquer lugar. Só para respirar. Eles foram até uma praça. Sentaram num banco. O sol estava forte. Eles querem me tirar da escola, Davi disse. Eu sei. Por quê? Eu não fiz nada. Porque você disse a verdade, e isso incomoda. Então a verdade é ruim? Não. A verdade é difícil, mas é certa. Davi olhou para o céu. Estou cansado. Eu sei. Quando vai acabar? Amanhã, na audiência final. E se a gente perder? Lívia segurou a mão dele. A gente não vai perder. Mas e se perder? Então a gente continua, até ganhar. Davi encostou a cabeça no ombro dela. Ficaram ali, em silêncio. À noite, Lívia revisou tudo pela última vez. Cada documento, cada vídeo, cada áudio. Júlia ligou. Pronta? Não, mas vou assim mesmo. Vai dar certo. Você tem certeza? Não, mas tenho esperança. Lívia desligou. Deitou, não dormiu. Pensou em tudo, em Davi, em Sueli, em Rogério, em todos que arriscaram. Não podia falhar. De madrugada levantou, tomou banho, vestiu a roupa mais formal que tinha. Olhou no espelho, viu uma mulher cansada, mas firme. Hoje termina, disse para si mesma. E foi. A sala de audiência estava cheia. Lívia entrou devagar. Sentiu os olhos sobre ela. Henrique estava lá. 2 advogados ao lado. Marta, com roupa sóbria e expressão controlada. O diretor da escola, representantes da secretaria. Do outro lado, Lívia, Júlia, Sueli, Davi e Rogério, que chegou por último e sentou com eles. O mediador bateu o martelo. Vamos começar. A defesa da escola apresentou primeiro. O advogado era experiente, voz calma, postura confiante. Senhores, estamos aqui por causa de uma interpretação equivocada de um acidente infeliz. Ele mostrou fotos do treinamento, falou do protocolo, citou regulamentos. A professora Marta Ribeiro agiu dentro das normas pedagógicas. O aluno Davi Araújo, em momento de ansiedade, perdeu o equilíbrio. A instrutora Lívia Nascimento, em vez de aceitar o acidente, transformou o caso em perseguição pessoal. Lívia ouviu. Sem reagir. Esperou. O advogado continuou. Não há provas concretas de empurrão intencional. Há apenas vídeos inconclusivos e áudios fora de contexto. Ele sentou, satisfeito. O mediador virou para Lívia. Sua vez. Lívia se levantou. Caminhou até a frente. Respirou fundo. Meu nome é Lívia Nascimento. 52 anos. 30 anos de serviço público. Ela fez uma pausa. Eu não vim aqui por mim. Vim por uma criança que foi empurrada e depois culpada. Mostrou o primeiro vídeo. Tremido,
mas claro o suficiente. Marta segurando Davi. O corpo dele caindo. Isso não é perda de equilíbrio. É empurrão. Mostrou o segundo vídeo. De outro ângulo. O braço de Marta se movendo para trás e depois para frente. Rápido. Intencional. A sala ficou tensa. Lívia tocou o áudio. A voz de Marta surgiu. Aprende a ficar no seu lugar. O silêncio pairou. Isso não é pedagogia, Lívia disse. É abuso. Marta se levantou. Isso é fora de contexto. O mediador pediu calma. Lívia continuou. Depois do empurrão, tentaram abafar. Pressionaram o menino a mentir, ameaçaram a família, bloquearam meu acesso a documentos. Apresentou os e-mails, as ordens internas, os depoimentos. Isso não é proteção institucional, é cumplicidade. O advogado tentou interromper. Objeção. Isso é especulação. O mediador negou. Deixe ela terminar. Lívia olhou para Davi. Ele estava com os olhos baixos, tremendo. Esse menino tem 13 anos, Lívia disse. Ele só queria aprender e foi punido por existir. Sua voz estava firme, mas os olhos brilhavam. Eu perdi meu emprego, minha reputação, minha paz, mas não perdi minha humanidade. Ela voltou para a cadeira. O mediador anotou. Vamos ouvir as testemunhas. A audiência seguiu. Perguntas, respostas, tensão crescente. No intervalo, Marta passou por Lívia. Sussurrou. Você vai pagar por isso. Lívia não respondeu. Apenas olhou. Quando voltaram, Rogério seria chamado. A hora da verdade tinha chegado. Rogério se levantou. Caminhou até a frente. As mãos tremiam. O mediador pediu que ele jurasse dizer a verdade. Juro. Conte o que viu. Rogério respirou fundo. Eu estava no treinamento. Vi a professora Marta segurar o aluno Davi. Ela o empurrou. A sala reagiu. Murmúrios, olhares. O advogado se levantou. Senhor Rogério, o senhor disse na primeira apuração que foi acidente. Disse, mas menti. Por quê? Porque fui pressionado. O diretor me pediu para proteger a escola. O diretor ficou vermelho. Isso é mentira. O mediador bateu o martelo. Ordem. Rogério continuou. Recebi ordem clara. Dizer que foi acidente, evitar escândalo, proteger a professora. E por que está mudando de versão agora? Porque não consigo mais viver com a mentira. O advogado atacou. Ou porque foi pressionado pela mídia? Não. Porque vi um menino ser destruído e fiquei calado. Júlia foi chamada. Apresentou o áudio completo. Explicou a origem, a autenticidade, o contexto. A voz de Marta soou clara, mandando, pressionando, desprezando. Quando chegou na frase final, a sala congelou. Aprende a ficar no seu lugar. O mediador pediu silêncio, mas todos já tinham ouvido. Marta se levantou. Posso me explicar? Pode. Ela caminhou para frente. O rosto estava pálido, mas os olhos duros. Eu sou professora há 20 anos. Dediquei minha vida à educação. Fez uma pausa dramática. Aquele dia foi difícil. O aluno estava ansioso. Eu tentei ajudar. Segurei ele com firmeza. Sim, mas não empurrei. E a frase no áudio? O mediador perguntou. Foi mal interpretada. Eu quis dizer que ele precisava aprender a seguir instruções. Ficar no lugar designado, no protocolo. Lívia sentiu raiva subir. A mentira era descarada. E por que o tom de desprezo? O mediador perguntou. Não foi desprezo, foi firmeza pedagógica. Firmeza pedagógica inclui empurrar um aluno de um helicóptero? Marta hesitou. Eu não empurrei. Mas há vídeos. Vídeos inconclusivos. E áudio? Fora de contexto. O mediador olhou os documentos. Senhora Marta, a senhora tem algo mais a dizer? Marta tremeu. Eu só queria ensinar. Ele precisava de limites. Limites ou humilhação? Limites. Por que esse aluno específico precisava desses limites? Marta ficou em silêncio. Senhora Marta, responda. Por que ele sempre quis aparecer? Aparecer ou apenas participar?
Marta não respondeu, mas a máscara começou a rachar. O mediador dispensou. Marta voltou para a cadeira. O rosto estava vermelho. Lívia sentiu algo mudar. A verdade estava vencendo. Devagar, mas vencendo. O mediador chamou o intervalo. Todos saíram. No corredor, Sueli abraçou Lívia. Está indo bem. Está, mas ainda não acabou. Davi estava sentado sozinho. Lívia se aproximou. Como está? Com medo. De quê? De perder mesmo tendo razão. Lívia segurou o rosto dele. Você não vai perder, eu prometo. Quando voltaram, a decisão seria anunciada. O mediador bateu o martelo. Vamos continuar. Todos sentaram. O silêncio se estendeu. Antes da decisão, alguém quer se manifestar? Rogério levantou a mão. Eu. Fale. Rogério se levantou. A voz tremia. Eu preciso dizer mais uma coisa. O mediador assentiu. Depois do incidente, houve reunião na escola. O diretor disse claramente: abafar o caso, proteger a professora Marta a qualquer custo, convencer a família a não processar. O diretor se levantou. Isso é absurdo. Não é, Rogério disse. Tenho e-mail provando. Júlia se levantou. Posso apresentar? O mediador concordou. Júlia mostrou os e-mails. Instruções claras. Pressão documentada. A sala explodiu em murmúrios. O mediador bateu o martelo. Ordem, Henrique tentou falar. Isso foge do escopo da audiência. Não, o mediador disse. Isso é central. Houve tentativa de obstrução. Marta se levantou. O rosto estava distorcido. Vocês não entendem? Então explique. O mediador disse. Ele sempre foi problemático. Sempre quis atenção. Eu só tentei colocar ele no lugar. A sala ficou em silêncio. Marta percebeu o que disse. Tarde demais. No lugar? O mediador repetiu. Que lugar? Marta tremeu. Eu não quis dizer. Quis. E disse. Marta sentou. Cobriu o rosto. Começou a chorar. Mas não de arrependimento, de raiva. O mediador virou para Lívia. Senhora Lívia, algo a acrescentar? Lívia se levantou. Só uma coisa. Caminhou até a frente. Eu não quero vingança. Quero justiça. Quero que Davi tenha dignidade. Quero que isso nunca mais aconteça com nenhuma criança. Olhou para Marta. E quero que ela entenda o que fez. Voltou para a cadeira. O mediador anotou. Vou deliberar. Decisão em 1 hora. Todos saíram. O corredor estava tenso. Ninguém falava. Lívia e Sueli foram até o pátio. Davi estava com elas, quieto. Vai dar certo? Sueli perguntou. Vai, Lívia disse. Tem que dar. A hora passou devagar. Quando voltaram, o mediador já estava lá. Todos sentados. Ele pegou os papéis. Lívia sentiu o coração disparar. Após a análise dos vídeos, áudios, depoimentos e documentos, fica constatado. Houve empurrão intencional. Houve tentativa de abafamento. Houve retaliação contra a vítima e a denunciante. Fez uma pausa. A professora Marta Ribeiro é considerada responsável pelos fatos. Será afastada imediatamente e responderá processo disciplinar. Marta soltou um grito. Não! O mediador continuou. A escola receberá sanções e será obrigada a revisar protocolos antidiscriminação com supervisão externa. Virou para Lívia. A suspensão da senhora Lívia Nascimento é revogada. Ela será reintegrada com todos os direitos. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Sueli assegurou. O aluno Davi Araújo receberá acompanhamento psicológico custeado pela escola e medida de proteção contra qualquer retaliação. O mediador bateu o martelo. Encerrado. A sala explodiu. Abraços, choro, alívio. Lívia abraçou Sueli, abraçou Davi, abraçou Júlia, abraçou Rogério. A gente ganhou. Sueli chorou. A gente ganhou. Lívia olhou para Davi. Ele estava chorando, mas agora de alívio. Você foi corajoso, Lívia disse. A gente foi corajosa, Davi respondeu. Marta saiu escoltada. Não olhou para trás. Henrique se aproximou. Lívia, sobre a reintegração. Não, Lívia disse. Não agora. Ela saiu, com Sueli,
Com Davi, com os que ficaram. Lá fora, o sol estava forte. O céu, limpo. Lívia respirou fundo. Sentiu paz, pela primeira vez em semanas. A guerra tinha acabado. E eles tinham vencido. 3 semanas depois. Lívia voltou à base. Henrique a recebeu no gabinete. Formal, constrangido. Bem-vinda de volta. Obrigada. Sobre o programa, queremos que você assuma a coordenação, com autonomia total. Lívia olhou pela janela. O hangar, o helicóptero, o lugar que quase perdeu. Aceito, com condições. Quais? Protocolo antidiscriminação. Obrigatório. Treinamento para todos. Supervisão independente. Henrique hesitou. É muito. É o mínimo. Está bem, você tem carta branca. Lívia assentiu. Voltou ao trabalho. Revisou equipamentos, ajustou protocolos, preparou tudo. Davi tinha voltado à escola. Mas agora era diferente. A diretora foi substituída. Novos professores chegaram. O ambiente mudou. Ele recebeu bolsa em projeto de tecnologia. Começou a frequentar aulas de programação. Voltou a sorrir. Sueli recuperou a paz. Os vizinhos que a atacaram pediram desculpas. Alguns sinceros, outros nem tanto. Mas ela aceitou e seguiu em frente. Rogério perdeu o cargo de coordenador, mas conseguiu emprego em outra escola, uma que valorizava integridade. Ele ligou para Lívia uma vez. Obrigado por me mostrar que escolhas importam. Marta foi afastada definitivamente. Respondeu processo. Perdeu registro. A última notícia que Lívia soube foi que ela tinha saído da cidade. Lívia não sentiu alegria com isso. Sentiu apenas fechamento. 1 mês depois, nova turma chegou à base. Lívia recebeu com o protocolo renovado. Explicou as regras, mostrou o equipamento. Entre os alunos, viu um menino nervoso. Ele olhava tudo com medo. Como você se chama? Lívia perguntou. Rafael. Primeira vez aqui? Sim. Está com medo? Um pouco. Lívia sorriu. Tudo bem ter medo, mas aqui você está seguro. O menino relaxou. Um pouco. Durante o exercício, Lívia viu Davi chegar. Ela tinha convidado ele para ajudar, como assistente voluntário. Oi, Davi disse. Oi, pronto? Pronto. Davi ajudou Rafael com o equipamento. Explicou com paciência. Mostrou que era possível. No fim do dia, Rafael agradeceu. Você é bom nisso. Aprendi com a melhor, Davi disse. Olhou para Lívia. Ela sorriu. À noite, Lívia voltou para casa, cansada, mas satisfeita. Olhou as fotos na parede, sua carreira, sua vida, suas escolhas. Pensou em tudo que passou. A luta, a dor, a vitória. Valeu a pena? Sim, 1000 vezes sim, porque dignidade não se negocia, verdade não se esconde, e uma criança nunca deve aprender que mentir é sobreviver. Lívia deitou. Fechou os olhos. E dormiu em paz. A história tinha acabado. Mas o impacto continuaria. Em cada aluno, em cada família, em cada pessoa que escolhesse ficar de pé. E isso era mais que vitória. Era transformação.